Boa noite, meus irmãos, graça e a paz de Cristo. É bom vê-los felizes no primeiro domingo do ano, e nós estamos aqui para celebrar a Deus. Parece que foi ontem, 2023, mas nós já estamos, meus irmãos, de fato vivendo um novo ano, e eu estou muito feliz de saber, olhando os rostos de vocês, e parece que o que reflete no rosto de vocês é: acabou as lutas, acabou os problemas, a estigma que carregamos todos os anos. Estão dizendo que a partir de 1 minuto do dia 1º de janeiro de 2024, ninguém briga mais na minha casa, meu marido não briga mais comigo, minha esposa não briga mais comigo. Os problemas acabaram. Que bom saber disso. Que bom saber que 00:01 do mês de janeiro de 2024, todas as dívidas dos seus cartões de créditos e que todos os seus boletos foram pagos. Você começou o ano zerado, foi isso? É isso que está acontecendo, irmãos. E que bom que ninguém vai ter mais tribulação, mais problemas, mais dificuldades nesse ano. Eu estou feliz, os rostos de vocês expressam isso. Na verdade, as tribulações continuarão, as lutas continuarão, até que Ele venha. Se isso serve de consolo para você, se fortaleça nisso, que quando Jesus voltar, tribulações vão acabar, problemas vão acabar, dificuldades vão acabar, e você então vai dizer: aqui acabou o problema, então é o céu. Mas enquanto nós estivermos aqui, a realidade é luta, a realidade é batalha, a realidade é guerra, a realidade é esforçando-nos para ganhar a nossa salvação, ou para manter a nossa salvação, que na verdade ninguém atira. Aquilo que o Senhor nos deu, ninguém atira. Mas nós precisamos levantar a cabeça. Pastor Ariosto falou assim que as coisas, a vida continua. Quem tem que mudar sou eu. Eu falei isso aqui no domingo passado também. Pastor Ariosto não estava aqui. E também não sabe que eu falei, porque foi de manhã, pastor Ariels. E você repetiu exatamente o que eu falei. Nada vai mudar. Quem tem que mudar sou eu e você. E Deus já está fazendo isso. Eu espero que você tenha se tornado uma pessoa melhor no início desse ano, para que as coisas também possam melhorar. Esta igreja continuará avançando. Eu e você continuaremos lutando as mesmas guerras que o Senhor nos deu para lutar. Esse ano com um gostinho melhor e maior, porque este ano eu e você completaremos 120 anos de Igreja Presbiteriana de Manaus. Que bênção, hein, gente? Que timidez é essa? Isso, a glória de Deus. 120 anos, lutas, dificuldades, problemas, lutas por dentro, lutas por fora. Mas nada disso impediu que esta igreja decolasse como um Boeing e alcançasse as suas maiores alturas. Sofremos subtrações. Quando eu digo subtrações em termos de gente, de irmãos, amados e queridos, sofremos, isso é a realidade. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta aqui: quantos estão na igreja, foram recebidos nesta igreja a partir de 2023? Eu gostaria que você levantasse a sua mão. Opa, opa, opa. Vocês estão vendo isso aí, pastores? As lutas não nos impedem de crescer, as tribulações não nos impedem de avançar. Deus não nos dá tribulações, tristezas e lutas para nos deter, mas para aperfeiçoar as nossas vidas e para dizer: igreja, eu estou com vocês. E é isso que tem acontecido. Eu quero chamar a sua atenção
para a leitura de 2 Coríntios, se você pode ir comigo neste texto, no capítulo 4, verso 7, versículo de número 15, ou de 7 a 15. Esse ano para mim, eu estava dizendo pela manhã na igreja central, que é um ano assim, de coroação, é um ano de bênção. Eu estarei completando 65 anos de idade. Você pode começar a trazer o presente já de hoje, não tem problema não, tá bom? 65 anos de idade, bem vivido, glorificando a Deus, mais de 40 desses 65 anos servindo ao Senhor meu Deus, e isso para mim é a minha maior alegria. 39 anos, casado com a mesma mulher, eu sou monógamo. Só tenho a minha mulher, só tenho a minha esposa. Então, 39 anos de casado, dia 16 de fevereiro, agora de 2024. 29 anos, com muita alegria, servindo ao Senhor Jesus com fidelidade nesta igreja. Iniciei meu ministério nesta igreja, enquanto pastor dela era o pastor Caio Fábio de Araújo Filho, ou pai, que nós chamamos de Caio Pai, e eu tive o privilégio de trabalhar, de aprender, de crescer com esse pastor. Pude também estar junto com o pastor José João, durante vários anos, servindo com fidelidade a Deus e a essa igreja e ao Senhor acima de tudo. E tenho esses mais alguns anos servindo a Deus nesta igreja, juntamente com o pastor Francisco, e tenho uma alegria, meus irmãos amados, de ter a confiança do conselho desta igreja, de ter o companheirismo dos diáconos desta igreja, de ter o amor desta igreja, que é demonstrado através de um abraço, de um sorriso, de um carinho. É a minha alegria. Nesse ano também estou completando 39 anos, que Deus me enviou como missionário para esse estado. E me amazonei, sou um mineiro amazonado, e amo de paixão nesse estado, e não estou aqui por estar, estou aqui porque Deus colocou um coração amazonense dentro do meu coração, e eu tenho podido servir a esse estado, servir a esta igreja, e servir a Deus aqui. Eu agradeço a Deus por vocês terem me abraçado. Isso não é despedida para morrer não, eu espero que não seja uma despedida para a morte. Eu quero viver ainda há muito tempo. Se você quiser morrer no meu lugar, fique bem à vontade, mas eu ainda estou com vontade de viver mais um pouco. Então vamos ler o texto da palavra de Deus. 2 Coríntios, o capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 15, pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, vou para o 7, desculpa, estou no primeiro, 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, pelos momentos
difíceis, que o Senhor não nos desampara e que a Tua presença se manifesta nos momentos mais turvos de nossas vidas, em que a solidão quer nos tomar, em que as lutas, as batalhas, elas querem nos abater, querem nos lançar ao chão. Senhor, quando o nosso espírito parece nos comunicar que nós somos mais fortes do que as lutas que nós estamos enfrentando, do que as tribulações que nos sobrevêm, e que é normal, Senhor. Nós somos filhos do Senhor, no mundo a Tua palavra diz que no mundo nós teríamos aflições, as tribulações nos acompanhariam todos os dias, mas que nós poderíamos no Senhor vencer, porque o Senhor as venceu. Nessa noite ministra nosso coração e fale conosco, Pai. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados e amadas do Senhor, esse texto é muito interessante e é propício para este momento. Não que estejamos enfrentando lutas, e também não estejamos, porque nós enfrentamos todos os dias. Desde o dia em que você assumiu um compromisso de servir ao Senhor, de andar com Deus, certamente as lutas da sua vida aumentaram, as tribulações se tornaram maior, as dificuldades parecem quererem barrar o seu caminhar. E alguns, por algumas vezes, pensam em desistir e dizer: Senhor, não dá mais, está difícil. E nós entendemos plenamente isto. Você e eu, nós não somos fortes o bastante para suportar as lutas da vida, as tribulações que se levantam contra nós, se o Senhor não estiver em nós. É por isso que o Senhor nos diz e nos mostra quão meros, quão efêmeros, quão frágeis somos diante do mundo que se levanta contra nós. Paulo disse que nós somos vasos de barro. E vasos de barro são humanos. Eles são frágeis. Eles quebram. E esses vasos sou eu, é você. E como cristãos, meus queridos irmãos, Deus nos fez vasos sem valores, mas colocou um tesouro preciosíssimo, e que dá valor a este vaso. Isso prova que eu e você não somos nada sem Jesus. É por isso que ele diz: sem mim nada podeis fazer. É por isso que ele diz que quando nós passássemos por aflições, ele já havia vencido essas aflições em nosso lugar. No mundo tereis ou passareis por aflições, por sofrimentos, por tribulações. Mas ele diz: vocês precisam ter ânimo, vocês precisam ter disposição, porque eu já venci a guerra que vocês estão enfrentando. Porque ele disse: eu venci o mundo. O tesouro torna então este vaso valioso. E o maior valor da sua e da minha vida é o Senhor em nós. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. E o que torna eu e você valioso, então, é esse depósito nesse recipiente sem valor. O que nós precisamos entender é que nós sem Deus não somos nada. Por isso que deixar Deus, por isso que abandonar a sua fé, por isso que tomar a sua decisão de andar sozinho é se entregar ao fracasso, à derrota, à bancarrota espiritual. Nós dependemos do Senhor,
para tudo e em tudo em nossas vidas. Ele disse, por meio do apóstolo Paulo, as dificuldades que tentariam se interpor no nosso caminho, e que Deus tem um propósito por meio delas, conhecer a mim, conhecer a você, testar a nossa fé, ver a nossa qualidade de vida espiritual. E por essa razão, os versículos 8 e 9 do texto, ele diz-nos assim: em tudo somos atribulados, em tudo. É no seu trabalho, é na sua escola, é na sua casa, é na igreja, é em todos os lugares. E em todas as coisas somos atribulados. Porém, não desamparados, ou seja, na tribulação o Senhor está conosco. Você pode estar passando pela maior tribulação da sua vida, mas você não está só, você não está isolado. Deus está com você nesse momento mais difícil que você está enfrentando agora. E não importa quão grande seja ele, quão difícil seja ele, mas a palavra é clara: atribulados, porém, você não está desamparado pelo Senhor. As perseguições não querem dizer que você está sozinho nessa luta, de que Deus está com você, de que o Senhor jamais vai te desamparar nos momentos difíceis da sua vida. Eu extraí um comentário da Nova Bíblia, que ela traz uma parafrase desses versículos 8 e 9, deste capítulo, que diz o seguinte: cercados, mas não paralisados, sem saber o que fazer, mas nunca desesperados, caçados pelos homens, mas nunca abandonados por Deus, derrubados, mas nunca liquidados. As lutas, as tribulações da vida te cercam, mas ela não pode e nem vai paralisar a sua vida, porque o Espírito Santo que habita em você vai te agraciar com força divina para que você continue na sua batalha. Mesmo sem saber o que fazer, mas nunca perdendo a esperança de continuar fazendo. Isso é perseverança, é insistir, é não desistir diante das dificuldades da vida. Caçados pelos homens, eu sei que você já deve ter enfrentado isso, mas não abandonados por Deus, que é presente, que está conosco em tudo e em todas as coisas. E por último, ele usa a ideia de um pugilista nocauteado, que ele diz: derrubados, mas nunca liquidados. Você pode ter sofrido um terrível golpe, e que este te abalou, te jogou na lona, mas você precisa levantar, sabendo que o Senhor está com você, sabendo que do Senhor vem a nossa força, e que no Senhor nós somos mais do que vencedores. Não importa aquilo que te golpeou, não importa aquilo que abalou a sua fé, que trouxe talvez instabilidade na sua vida espiritual, social, familiar, acadêmica, mas que se precisa olhar e confiar no Senhor, de que quem nos renova é Ele, que a nossa força vem dEle, que a nossa vitória vem dEle.
E o fato de eu e você sermos atribulados, o fato de sofrermos enfermidades na nossa carne, aflições no nosso espírito, perseguições internas e externas. O apóstolo Paulo disse que ele sofria lutas por fora, temores por dentro. Ele estava numa batalha constante, era uma guerra. Mas ele entendeu que tudo isso fazia parte desta luta, desta batalha, desta guerra que ele estava enfrentando naquele momento. Enfermidades, aflições, perseguições, dificuldades, angústias, está no pacote da salvação que Deus nos deu. Faz parte da nossa vida, faz parte da caminhada do cristão. Na caminhada do cristão não existe a frase pare de sofrer. Vai até existir lá no céu. Aqui na terra não. No céu vai cessar de fato o sofrimento. Mas enquanto você está aqui nessa carne, nesse mundo, terá sofrimento, terá dores, terá tribulações. Eles impedirão a nossa caminhada? Não, de maneira alguma. O capítulo 24 de Mateus, no versículo 14, Jesus disse: esse evangelho será pregado por todo mundo e assim virá o fim. Mas o contexto mostra que em meio a perseguições, a luta, a ódio, aos reinos se levantando, reino contra reino, nação contra nação, fome, pestes, terremotos, em meio a toda essa turbulência da vida, que a igreja levará a cabo a missão que o Senhor a deu. A igreja vai parar em meio a isso aí? As tribulações cessarão o canto da igreja? As perseguições cessarão a marcha triunfal desta igreja? De maneira nenhuma. Ela nos fortalecerá. Cada luta que você enfrenta na sua vida, ela te faz mais forte. Cada tribulação que você enfrenta e vence na sua vida, ela te torna mais robusto nessa grande batalha que nós temos enfrentado e que haveremos de enfrentar até que o Senhor nosso Deus venha. Ser atribulado não vai quebrar este vaso. Mas esse vaso quebrar, o Senhor será glorificado nele, porque a glória é do tesouro que está neste vaso, e não no vaso frágil que se quebra. O apóstolo Paulo, ele usa uma figura linda quando ele fala deste vaso que sofre as suas tribulações, os seus impactos, mas ele permanece intacto. Ele usa a figura, meus irmãos amados, das violentas ondas do mar, que colide contra as rochas que estão no meio deste mar. As rochas não são removidas, as rochas suportam o impacto das ondas do mar. Por mais fortes, por mais bravias, por mais violentas que elas sejam, elas não conseguem arrancar a rocha de um lugar. Ela não consegue remover aquela rocha. Ela não consegue causar danos nessa rocha. Os impactos na sua vida, na minha vida, pode gerar um estrondo grande, tal qual o estrondo da onda que colide com a rocha.
mas é apenas barulho. Pode te assustar, mas não pode te destruir. Nós temos um comandante, um capitão em um dos nossos barcos, Capitão Rai. Não sei se ele está aqui, está aqui pertinho. Fique em pé aí, Rai, por favor. O rosto dele já expressa paciência, calma e tranquilidade. Olha aí. Obrigado, Rai. Pode sentar. Eu tenho viajado muito com ele nos nossos barcos. E permita abrir um parêntese aqui. Se você deseja fazer missões, se você deseja viajar, se você deseja impactar a vida de uma comunidade, a vida de alguém, eu quero dizer uma coisa: você não precisa sair daqui para ir fazer lá. Esta igreja tem missões para todos vocês que estão aqui. Então, se alguém diz assim: não, eu não tenho espaço para viajar no barco, você tem. E você pode. Então, se a sua igreja faz, por favor, não procure outra igreja para fazer o que a sua igreja está fazendo. Une-se a ela, vamos fazer juntos, vamos ser mais fortes trabalhando juntos. Fecha o parêntese e volto aqui ao meu capitão Rai. Às vezes, em meio a uma tempestade, o rio violento, e alguém chega e diz: capitão, olha o vento, olha essas ondas. Não, irmão, pode ficar tranquilo. Com aquela tranquilidade que eu digo que ele expressa aí. E ele fala como se nada tivesse acontecendo. E quem está no barco está dizendo assim: esse barco vai afundar, é isso, André? Você já viaja muito com a gente e sabe o que é isso. E eu digo: meu Deus, onde esse homem arruma tanta calma na vida dele? É entender e pensar: essas ondas podem bater o meu barco, podem solapar este barco, mas esse barco foi feito para flutuar, comandante. É por isso que você não tem medo. Ele foi feito para singrar os rios, para enfrentar os rijos ventos, as tempestades, e chegar ao porto seguro. Talvez, se você estivesse dentro desse barco, no momento daquela turbulência, você ia dizer: eu vou pular do barco. Quem pula do barco em meio à tempestade morre. O lugar mais seguro é dentro deste barco. O lugar mais seguro da sua vida é onde você está aqui, ó. Ninguém pula de um avião quando a turbulência o acomete. Pula, pastor Wellington. Pastor Wellington é um experiente aviador, acostumado a enfrentar as turbulências. E que eu e você olhamos e dizemos assim: esse piloto, se ele não tomar uma medida, esse avião vai cair. Mas ele está lá calmo na cabine dele dizendo: está tudo sob controle. Ninguém pula de um avião em meio à turbulência ou por causa da turbulência. Você não pode desistir da sua caminhada com Cristo por causa das turbulências da vida. Você precisa ser forte, você precisa continuar, você precisa se manter. Trave seu cinto de segurança, ore a Deus e diga: Senhor, me dá segurança, eu preciso confiar mais no Senhor. Porque nada vai poder abalar a sua fé, quando você tiver a segurança de que não é você, é Deus. Você não tentará pular, você não tentará desistir de maneira alguma, de forma alguma. Toda tribulação é momentânea. Paulo diz que elas são momentâneas. E elas não podem nos abater, elas não podem nos desanimar, elas não podem nos desesperar. A sua fé, a minha fé, diz que nós precisamos prosseguir, nós precisamos ir adiante.
há uma glória indescritível, esperando aqueles que se mantêm firmes em meio às tribulações. Mas só apropriarão desta glória, só serão coroados com essa glória aqueles que permanecerem firmes, aqueles que forem fiéis ao Senhor nosso Deus, aqueles que mesmo os grandes abalos não mexerão com as estruturas da sua vida espiritual. Eu gostaria de emprestar para esse meu texto aqui as falas do apóstolo Pedro. Pedro, ao escrever a sua epístola, ele escreve, meus irmãos, a uma igreja que estava dispersa. Ele chama-os de forasteiros. Eles estavam dispersos por causa de uma perseguição. No ano 64, depois de Cristo, Nero, o insano Nero, toca fogo em Roma. E ele coloca então a culpa nos cristãos. Foram esses que incendiaram Roma. E todos então começam a perseguir os cristãos, acreditando que de fato esses cristãos haviam incendiado Roma. E ficou muito difícil então para viver ali, e esses cristãos foram dispersos. Nero, ainda não satisfeito com o que estava acontecendo, ele pegou alguns desses cristãos, e ele passou óleo nesses cristãos, ele melou, ele breiou esses cristãos, amarrou-os num poste no seu jardim, e ele incendiou esses cristãos, e os usou como iluminação para o seu jardim. Alguns outros que ainda sobraram, ele os vestiu de peles de animal e soltou diante dos seus cães ferozes. E esses cães arrancavam os membros desses homens e mulheres ainda vivos, com a violência da sua mandíbula. Eles arrancavam braços, eles arrancavam pernas, até que esses morriam. Uma terrível perseguição para enfraquecer a igreja, para deter o avanço da igreja, para derramar o sangue dos fiéis. O apóstolo Pedro, então, para consolar esses irmãos, ele diz para eles: meus amados, vocês não devem estranhar esse ardente fogo que prova vocês. 1 Pedro capítulo 4, verso 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas ele diz que a igreja, para chegar no céu, ela precisa ser purificada com fogo, assim como o ouro purifica, ou o fogo purifica o ouro. Você e eu enfrentaremos provas de fogo terríveis, mas eles não queimarão. Aqueles que desistem, sim, terão suas almas queimadas no fogo do inferno. Mas aqueles que perseveram, o fogo purificará a sua alma, o fogo lhe purificará, assim como o ouro é purificado. Portanto, irmãos, avantes, perseveremos. As nossas lutas são momentâneas, as nossas tribulações são passageiras. O problema que te aflige hoje não te afligirá amanhã. E se continuar te afligindo, seja firme, seja forte e busque ao Senhor. Algumas características das tribulações
que nós sofremos como cristãos, que o próprio Deus usa para saber quem sou eu e quem é você. Veja bem, elas não são para te enfraquecer, para te matar e nem para me matar. Deus quer conhecer os seus filhos. Deus quer conhecer a sua verdadeira igreja militante. Essa igreja que aqui luta, que enfrenta as adversidades da vida, mas ela está firme. As provações são variadas. Eu preciso dizer para você que os problemas que você hoje enfrenta, eles não são inimigos que vieram determinado a te destruir. As tribulações que você está enfrentando, talvez nesse momento, não são inimigos que vieram determinados para destruir sua vida. Alguns momentos Deus usa a tribulação para trabalhar a vida da sua igreja. As tribulações, às vezes, elas vêm como amigos enviados por Deus para nos ajudar a desenvolver o nosso caráter cristão. É Deus lapidando, é Deus amolando, é Deus afiando, é Deus aperfeiçoando, é Deus ajustando, é Deus encaixando, é Deus equipando a nossa vida espiritual para nos fazer ser melhores maridos, melhores crentes, fazer de você o melhor crente do bairro que você mora, do conjunto em que você mora, do condomínio em que você vive, fazer de você o melhor marido entre os maridos, os amigos que são maridos também que você conhece. É Deus trabalhando para te fazer melhor. É para isso que Deus tem enviado as tribulações sobre nossas vidas. E nós precisamos erguer a nossa cabeça. Alguns cristãos que receberam esta epístola escrita pelo apóstolo Pedro, eles sofriam por viverem uma vida piedosa, eles sofriam por fazer o que era reto, o que era correto, o que era bom. Outros sofriam por causa do nome de Jesus. Eles eram afrontados pelos incrédulos. O apóstolo Pedro escreve exatamente para encorajá-los e lembrá-los que os seus sofrimentos, que as suas tribulações, iria conduzi-los à glória. Porque elas são por um breve tempo. E depois desse breve tempo, ela vai nos conduzir e vai trazer sobre nós um grande peso de glória. Mas não tem glória sem sofrimento, não tem glória sem tribulação. Se você quer a glória, você precisa passar pela tribulação. Ninguém vai herdar a terra prometida sem atravessar o deserto, irmãos. Deserto não é prova, deserto não é a barreira. Deserto é o caminho para a vitória, deserto é o caminho para a terra prometida. E se você não estiver pronto para andar, atravessar pela aridez do deserto, pela quentura do deserto, pela escassez do deserto, você não chegará à terra prometida, você não vai apropriar-se das promessas que Deus tem para a sua vida. As provações que você está enfrentando no momento, elas podem ser dolorosas, mas elas são humanas, elas são comuns. 1 Coríntios 10, 13, Paulo disse assim, que não sobreveio a nós
provação, ou tribulação, ou aflição, ou sofrimento, que seja além das nossas forças. Porque Deus, antes com a provação, Ele dá também um escape, Ele tem uma saída para a sua vida. Não foque na provação, busque o escape de Deus. Seja um crente vitorioso, seja um crente cabeça erguida, seja um crente determinado a apropriar-se da terra da promessa de Deus para as nossas vidas. Lembra? Eia, subamos e possuamos a terra. Ela pode nos contristar por alguns momentos, mas ela não pode roubar o seu ânimo. Porque o próprio Deus disse para mim e para você: perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Ninguém poderá destruir você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? As provações são controladas por Deus. Você não é atribulado mais do que você pode suportar. Deus te dá na medida que você pode enfrentar. Alguns mais, alguns menos. Mas Deus dá a cada um de acordo com a sua capacidade de suportar, de superar, de vencer. O sofrimento presente, meu irmão, a tribulação presente, meu irmão, ela é apenas por um pouco, mas a glória resultante desta tribulação, ela é eterna. A glória resultante da tribulação é eterna. E nós buscamos, apesar da nossa efemeridade, nós buscamos aquilo que é eterno. É esta ideia que Paulo tinha quando ele escreve o versículo 17 deste capítulo 4. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Nós não corremos para uma glória corruptível. Nós corremos para uma glória incorruptível. Nós corremos por uma glória que este mundo não pode dar e que ninguém vai superar. Alguém neste mundo pode ter coroações e o elevar ao pódio da vida, como um jogador de futebol, talvez eleito o melhor do ano, ou o melhor jogador do século. Mas no próximo ano, ele perde o pódio, porque outro vai tomar o lugar dele. Mas aquilo que Deus tem preparado para a sua igreja, ninguém pode tirar. Ninguém vai receber mais, ninguém vai receber menos. Nós receberemos a coroa imarcessível, a coroa de glória, reservada a todos aqueles que se mantiveram fiéis, que em meio às tribulações, eles se mantiveram de pé, crendo no Senhor nosso Deus, aleluia. Que isso nos encoraje a continuar caminhando, meus irmãos. O caminho pode ser difícil, mas ele conduz à glória. E para nós isso é tudo que importa. Sofrimentos, tribulações, perseguições, é o conjunto de Deus para te agraciar com a glória que te está reservada e que ninguém tirará de você. E eu quero, meus irmãos, concluir nessa noite a palavra do Senhor, lembrando de Estevão, o primeiro mártir. Qual o motivo da morte de Estevão? A resposta é muito simples. O motivo da morte de Estevão foi a intolerância religiosa.
As pessoas não aceitavam aquilo que ele dizia do Cristo que ele pregava, do Cristo que ele cria. Esse homem morre. E para ele mesmo, ele diz: a minha morte foi uma coroação. Final da sua vida depois de um apedrejamento. E morte por apedrejamento. Estevão olha, e ele vê a glória de Deus, e ele vê o Filho de Deus, prontos para recebê-lo no céu. A vitória é daqueles que perseveram. Eu sei que nenhum de nós gostaríamos de morrer como morreu Estevão. Deve ser uma das mortes mais cruéis. Mas não tem glória maior do que você não ter uma causa própria para morrer e diz: eu morro pela causa do meu Cristo. Perseverança, irmãos. Perseverança. Perseverança é a palavra-chave desta igreja para o ano de 2024.